Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, olha só isso, hein? Olha, a gente chegou hoje, ó. No dia, quando a gente tem constância, ó. Dia 50. Dia 50, os acordados. E aí, você acreditou que ia chegar nesse dia? Você acreditou que ia chegar nesse dia? Dia 50, Senhor, 50º dia de Os Acordados. Tem que comemorar, né? 50 dias assíduo, todos os dias. Que tal? Vamos ver aqui, não quer. Você acredita? Não, né? Então vamos lá. Vamos que só está começando. E vamos a mais uma semana abençoada, uma semana de produtividade, uma semana pela qual eu posso fazer milhões de coisas. Tudo cabe ao que eu decidi nessa semana. Então vamos que vamos começar esse dia maravilhoso e que as pessoas tenham na mente que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Então vamos que vamos acordar a galera aqui, que tem uma galera dormindo. É muito interessante a gente sempre acordar as pessoas. Porque quem está dormindo não está produzindo. Essa frase tem que ecoar dentro da sua mente. Todo dia a gente tem que estar preparado para um novo, porque hoje é um novo dia. O que aconteceu no ontem não importa. Vamos lá acordar aqui, ó. Olha que delícia acordar as pessoas. Vamos ver quem vai acordar, quem chegará a tempo. Por que será que a gente, quando está com um problema, a gente quer dormir? Por que será que a gente só quer dormir? Tog, seja bem-vinda. Por que será que quando a gente se encontra dentro de uma encruzilhada, a gente fica sem saber para onde correr? Por que será que algumas coisas acontecem na vida e a gente não consegue explicar simplesmente porque a gente instalou o medo, aquele medo que impacta a gente não sair do lugar? Quantas pessoas estão nesse exato momento paradas sem se mexer? Bom dia, Tog. A Tog tá aqui. Ô, Tog, tô com o glúteo durinho, ó. Só aqui, ó. Vamos que vamos. Hoje tem Tog de novo. Que horas que é hoje, Tog? Minha esposa tá captando todos os seus exercícios também. Fran, seja bem-vinda, Fran. Vamos que vamos. Vamos ver se a Tog vai falar, se ela tá todos os dias no ar lá, dando exercício. Que aí é bom porque todo mundo já vai lá assistir as lives da Tog também. Porque a Tog é uma personal aí que é disruptiva. Ela faz todos os exercícios, bicho. Ela não fica lá só assim, não. Ela faz agora, faz 3, faz 5. Ela vai junto e sua a mesma camisa. É a camiseta. É isso aí, Tog. A gente tem que ser exemplo. Porque a gente que fica só assim, ó. Vamos lá, mais 5, mais 4. Aí você olha pra pessoa e fala, puta que lá merda. Ele só tá falando isso porque ele não tá fazendo, né? Aí sim, a Fran já disse que quer. Ô, você não aguenta não, Fran. A Tog é Mulher Maravilha. Você é doido, bicho. Tem que estar preparado. É quase um crossfit as aulas da Tog lá. Eu falei, a Tog quer matar a gente, bicho. Ó, terças, quintas e sábado às 10. Ah, então ela dá um descansinho pra nós. Aí sim, Tog. Porque, pelo amor de Deus, se eu fizer aqui todo dia, eu emagreço 10 quilos em 3 dias. Mas vamos começar. E olha que interessante que é a vida, né? Quando a gente instala o drive mental de que a gente pode tudo na vida, a gente começa a fazer coisas que aí a gente se torna imparável, né? A gente se torna imparável. Eu acredito que a Tog, ela deve fazer as aulas pra gente terça, quintas e sábado, mas ela mesma deve fazer todo dia. Por quê? Porque a gente não consegue ficar parado. A hora que você olha para os equipamentos, é que nem eu olho pro celular, eu preciso fazer minha live, eu preciso estar pronto. Eu preciso, sabe, assim, a questão de... Ó, passei mal de sábado pro domingo, zoei de madrugada. Fui inventar de comer uns negócios que não podia, me lasquei na madrugada. O que aconteceu? Ontem, eu acordei na madrugada mesmo, eram as 2 da manhã. E aí não conseguia mais dormir. Aí eu acabei levantando mais tarde no domingo. Então, imagina, né? Levantei tarde. O organismo tende a acostumar. Um dia ele já volta pro estado anterior. Pra vocês terem ideia como é doido o organismo. Hoje, acordei normalzão e vamos que vamos. Estou indo correr agora, aí ó. Lúcia, aguento sim, aqui é zica. Ah, eu gosto de mulher assim, mulher disruptiva. Não tem esse negocinho de mimimi, né? Vocês estão certos, tem que ser disruptiva mesmo. A Tog já tá indo correr, que da hora, bicho.
Eu também, eu acho que eu vou hoje, hein? Eu vou porque tá tudo travado as academias aqui, não vai abrir não, tão cedo. Essa aqui no ano passado, ficou 4 meses fechado. Então, olha que interessante que é, cria-se um hábito, cria-se um hábito. Quando você faz uma coisa numa constância, você cria-se um hábito. É impossível não criar um hábito, é impossível, é impossível. Guarda isso aí, ó. É impossível não criar um hábito. E o que acontece? As pessoas acreditam que nada pode, só que elas não iniciam algo. Quando você iniciar, só de iniciar e você colocar na sua mente que você tem um prazo, você vai longe. Vou esperar todos na live amanhã. Da hora, Tog. 10 horas é um horário bom para treino, hein? Na academia aqui eu tava indo entre 9 e 10 horas. É um horário bom que eu já fiz bastante coisas. Dana, seja bem-vinda. E o que acontece? Quando você insere isso, dificilmente você vai voltar atrás. Presta atenção. Eu estou há 50 dias fazendo os acordados. E eu comecei tipo, será que isso vai dar certo? Será que as pessoas vão se ligar que elas precisam estar em movimento, que elas precisam acordar mais cedo, que elas precisam aproveitar o tempo? Porque o tempo é o nosso bem mais importante depois da vida. Porque não adianta ter tempo sem vida que não vai valer para nada. Mas com a vida, o tempo, ele passa a ser a coisa mais importante. Porque a gente tem que aproveitar o tempo de uma forma de qualidade. E uma coisa que é muito importante, a nossa fortaleza tem que estar em dia. Não adianta você pensar assim, eu quero viver até os 100 anos. Mas o que você está fazendo para chegar até os 100 anos? Não adianta chegar aos 50 e falar, bom, agora eu vou parar de beber, agora eu vou parar de fumar. Olha a lógica de tudo. Se você vem até os 50, presta atenção, ó, se você chegou até os 50 cuidando do seu bem maior, que é o seu corpo, que é a fortaleza da tua alma, do teu espírito, você vai chegar até 100, 100 e pouco. Sabe por quê? Porque você já deixou ele condicionado para os momentos difíceis. Olha que interessante isso. Você já deixa seu corpo condicionado para os momentos difíceis. Presta atenção, eu vou fazer 48 anos. 48 anos. A galera fala, você não tem nem a pau 50 anos. Não tem. Eu falo, eu vou fazer 48, faltam 2 para 50. Mas quem me vê fala assim, caraca, velho, você tá aí. E eu tô zoadinho, que vai fazer 20 dias que eu não tô indo pra academia. Aí só funcional, você perde bíceps, não tem jeito. Porque só funcional você emagrece. Eu tenho tendência de emagrecer, tanto que eu não posso fazer exercícios... atividade física, tipo correr, essas coisas. Se eu fizer isso aí, eu perco 10 quilos em 7 dias, pra vocês terem ideia. Tenho uma facilidade muito para emagrecer. Porque eu era muito, presta atenção, memória. Eu era magrelo pra cacete quando criança. Até os 15, 16 anos, magrelo. Se eu jogasse bola, tinha que ser no time de camiseta. Se eu fosse pra praia, eu não tirava camiseta. Começa por aí, pra vocês verem como eu era magrelinho. O que acontece? Eu tenho memória. Meu corpo tem essa memória. Então, quando eu paro de treinar, eu perco muito rápido massa magra e aí automaticamente eu ganho um pouco mais de massa gorda. Só que se eu começar a praticar atividade física, que são os exercícios... Bom dia, esses são difíceis, hein? Não vou conseguir ler não. Cacheadas de Portugal, deve ser isso. Eduarda, seja bem-vinda. E aí assim, o que acontece? Eu não posso ficar fazendo muita atividade física. Tipo, exercícios funcionais, eu perco peso para arrebentar. É bom, mas para quem quer ser magrinho? Eu não quero ser magrinho, porque eu já fui magrinho. Eu gosto de ter um corpinho legal. Então, assim, eu gosto de estar ali entre os meus 79 quilos, né, que é um peso que eu tô com massa, tal, que eu ponho uma roupinha, fico tudo certinho. Eu devo estar com 83 agora, então eu tô gordinho, uns 4 quilos acima, porque dentro da pandemia, você ficar preso dentro de casa não tem o que fazer. Eu estou com 46 anos, com 2 netos. Eu tenho 3, hein, Tog? Tenho 3. Tenho uma filha de 28. Mas você vê, você tá bem para arrebentar. Meu corpinho da Tog é de menininha de 18. Mas não é qualquer menininha, não. É aquelas menininhas que já tem o corpo certinho, né, Tog? Top demais. O Gabriel chegou aí agora. Então, assim, uma coisa que é muito importante são os hábitos. Gente, hábito é muito importante na vida da gente. É por isso que no dia 6, 7 e 8 de abril eu vou estar com uma série de lives, presta atenção nisso, 6, 7 e 8 de abril, uma série de lives falando só sobre hábitos. Eu vou falar sobre hábitos para vocês entenderem a importância dos hábitos. Então, para participar, tem que ir lá no link da bio e se inscrever. Por quê? Porque como vai ser uma sala fechada no Zoom, o que acontece?
só vai entrar quem recebeu o link. Então, se você não se inscreveu, depois que acabar a live, deixa anotada aí, se inscrever no Mind em Hábitos, que é o método que eu criei. E vai ser muito legal, que você vai ver como tem coisas que valem muito a pena. Então, assim, quem desiste no caminho não saberá o valor da vitória. Quem desiste no caminho não saberá o valor da vitória. Isso é muito importante. Jane, seja bem-vinda a mais essa live. Então, uma coisa importante, não desista do seu propósito jamais, jamais, nunca, jamais, assim, tipo, aconteça o que aconteceu, ai, perdi meu ente querido, ai, aconteceu não sei o que, não importa, você tem que continuar no caminho, a gente continua, a gente não pode desistir, porque pessoas dependem do que a gente estará fazendo, entendeu? Não, a gente, nós, né, todos, somos mensageiros, e como mensageiros nós temos que entregar a mensagem. Imagina se eu tivesse correspondência que você precisa receber e não chega. O que você faria? Você consegue entender como é muito importante isso? Então, assim, ó, a gente não pode parar, tem que ser imparável. E são sentimentos internos que te fazem existir de perseguir seu propósito. São os nossos sentimentos internos, as coisas que a gente implanta dentro de nós. São as sementinhas que a gente vai jogando dentro da nossa mente. Como já dizia Emile Coué, que é um psicólogo Fudovsky, que fez o quê? Ele é o criador das leis das sugestões. E é muito importante a gente entender que tudo na vida tem estudo que prova o que a gente tenta, né, falar que não tem. A gente é aquele ser humano teimoso. Fala, isso aí não é real. É real. É real. Quando a gente se coloca em interesse, né, a gente tem que estar no estado de interesse de fazer as coisas acontecerem. Porque não basta ter gente que fala assim, eu queria tanto, mas só o querer tanto dela já soa tão quem não quer nada, aí você fala, não quer. Porque quando você quer, você faz, você começa a fazer. São pequenas coisinhas que você vai inserindo dentro do seu dia e você começa a fazer. E isso é muito importante. A Tog falou aqui, minha filha está com 27 anos. A minha tem 28, vai fazer 29. Aí começou cedo também, Tog. Começou antes de mim, né? Tinha uns 18 aí, para 17 para 18, né? Então, assim, ó, crenças limitantes são suas piores inimigas, gente. Presta atenção. As crenças limitantes são as piores inimigas. São as propulsoras da não prosperidade nas áreas da vida. Por quê? Porque existem várias áreas da vida dentro da prosperidade. E é por isso que existe um equilíbrio. É uma engrenagem. Não adianta você falar, eu sou bom nisso, mas no outro lado você tá ruim pra caramba. A coisa, ela não gira, a roda não gira. Em constelação sistêmica, a gente fala assim, que existe uma energia sistêmica familiar. A constelação ela é voltada para a energia familiar. Mas a gente tem a energia da pessoa como pessoa. Né? Você é um ser energético, então você tem que estar alinhado com tudo que você faz na sua vida. Por isso tem gente que você fala assim, caraca, essa pessoa tem uma vida tão da hora, uma família legal. As pessoas falam hoje pra mim isso daí, cara, você tem uma família legal, você tem uns filhos bacana, você é um cara que você é realizado profissionalmente, percebe que você quer ajudar as pessoas. Olha isso, quando você começa a alinhar as órbitas dos planetas, como já dizia Cássia Eller. Você começou a alinhar as órbitas, o que vai acontecer? Vai gerar um impacto em alguma coisa. E você vai girando esse impacto nas outras. Porque é uma engrenagem. Quando você alinha uma coisa, ela vai girar. Não tem como, é impossível. André, seja bem-vinda. Então, assim, você consegue entender a importância de você se colocar em controle do que você faz e você ter a gana, né, de querer fazer acontecer. Porque assim, não, bicho, não vai sair do lugar. Pessoal, vamos pegar aquele aviãozinho ali agora e mandar para umas 5 pessoas que tá dormindo para ela acordar. Fala assim, ó, tá acontecendo a live dos acordados. Vai lá e assiste que é muito importante. Eu tô claro pra caramba aqui, né? Olha, tô parecendo um fantasminha já. De tão branco que tá isso aqui. Eu tenho que consertar isso aqui, produção. Tô branquinho, branquinho, branquinho. O pessoal fala, você é branco, você é negro, né? Mas eu tô branquinho aqui, eu não tô pegando sol. Então, eu sou mais branco que os brancos. Fica preso pra você ver muito tempo. Então, assim, ó. Eu trabalhei numa empresa em 1994, 94, quase 2 anos, para 95. O que aconteceu? Eu criei um hábito. Eu comecei a trabalhar lá e foi indo, aí criei o hábito de trabalhar. Levantava cedo, aquela coisa normal, da constância, né? Você faz todo dia. Os 15 primeiros dias é horrível. Né? Porque eu tinha que acordar às 4 e pouco da manhã, pegar o ônibus às 5h15 para chegar em Interlagos às 8. Eu morava em Osasco, eram 3 condições para chegar. E aí eu criei o hábito de pegar o mesmo ônibus, o mesmo trem, as mesmas pessoas, durante quase 2 anos, presta atenção.
as conexões que eu fiz foram as mesmas. Ou seja, eu iniciei num lugar, fiquei 2 anos e, ó, presta atenção nisso, como é importante a mudança de um hábito. Eu fiquei 2 anos, foram exatos 2 anos. Eu entrei, tipo, no mês tal, e quando ia fazer 2 anos, a empresa mudou. Eu vou contar essa história para vocês entenderem como é importante a gente estar antenado aos hábitos. Então eu pegava o mesmo ônibus com a mesma pessoa. As mesmas pessoas, porque elas iam para os mesmos lugares. Ou seja, elas desciam, uma ia para um lugar em Osasco, outras iam pegar o trem. Então eu fiz uma amizade ali durante os 15 dias, vamos colocar assim. Eu conheci as pessoas dos meus próximos 2 anos. Aí que louco que é isso. E aí você tem assunto, aí chega uma hora que o assunto não vai mais, não tem mais o que falar. Todo dia é a mesma história. E aí, tudo bem? Como é que foi? Tarará, tarará. Acabou, não tem muito o que falar. E o que acontece com os hábitos? Ele fica inserido de tal forma que aí você não quer fazer diferente. Você não quer fazer diferente. Você, tipo assim, eu lembro que teve greve de ônibus, olha que louco isso aqui. Teve uma greve de ônibus em 94, isso daí. 95 a greve de ônibus teve. Bem no início ali de fevereiro e março, eu esqueço nunca disso. E na greve de ônibus, o que acontece? Você teve que mudar todo o sistema. Porque não tinha ônibus, tinha que pegar van, aí tinha que fazer umas baldeações diferentes e tal. E aquilo cria um pânico na nossa mente. Você fala, puta merda, eu vou ter que... Olha isso, não tem sentido, gente, presta atenção. Não é só ir para o trabalho? Por que você já se preocupa com o que vai acontecer? Se é táxi, se era van, não importa. Dava para ir, então só vai, sem estresse. Só que o hábito ele te coloca você na posição do quê? Mudou o caminho, cria o desespero interno. Olha que louco que é o hábito. Então você tem que tomar cuidado com o que você faz todos os dias. Tem gente que até escovar os dentes com a mão contrária faz. E isso é bom, porque a mente ela fala, opa, tem algo acontecendo de diferente. Ou seja, ela não cria uma surpresa quando algo acontece. É a surpresa que faz com que você às vezes não queira fazer algo. Você fala assim, não pode. A mente já te coloca na sensação de que você não pode. Mas a gente pode tudo. A brincadeira é essa. Eu posso tudo. Por que eu parei? Por que não foi? Por que a coisa muda tudo? Aí, olha de novo. Aí passou 15 dias. Eu já tinha habituado a pegar van, a pegar táxi, a pegar não sei o quê. O que acontece? Volta o ônibus. Volta o ônibus, de novo, é o mesmo sentimento. Fala, puta merda. Ai, porque eu vou ter que pegar o ônibus? Ai, porque eu vou ter que pegar... Não tem sentido, mas o hábito te coloca nessas situações. Se você já se pegou nisso, é isso que acontece. Por isso que é bom no seu dia a dia, quando o hábito ele é saudável, não tem problema que é bom. Tipo, a Tog foi correr, ela é personal trainer, ela dá aula lá de terça, quinta, ela colocou aí, ó, terça, quinta e sábado. Então, assim, é legal. Por quê? Porque é uma constância para algo bom para sua saúde. Então isso vale a pena você fazer na constância. Assistir uma Lives Acordadas de segunda a sexta. É bom porque você vai pegar um monte de informação que você teria que ler um monte de livro às vezes, e aí você vai ter aqui, ó, de forma gratuita na sua vida. Então assim, ó, olha isso. A empresa ficou lá nesse lugar, né? Ela já existia há anos lá, e aí ao final de 2 anos eles decidiram mudar de município. Presta atenção. Ganhava bem, eu era super querido pelo meu diretor. Quando eles falaram que ia mudar, olha o pânico de novo. Ah, não, para outro lugar não vou não. Ai, porque vai dar trabalho. Ai, porque vai ter que pegar, eu tinha que rodar sei lá quantos quilômetros. Ai, porque eu vou ter que dormir na cidade. Ai, porque, olha que louco que é o hábito. Ele faz você perder a razão do que você vai ter no futuro. Olha que doido. Era o que era mais importante para mim? Não é o trabalho? Por que eu criava pânico quando surgia algo no meio do caminho? Porque o hábito ele faz você não enxergar as possibilidades. Vocês conseguem entender como é perigoso o hábito? E as pessoas às vezes não enxergam isso. Por quê? Porque não sabe. E quando você fica sabendo, você começa a policiar. Você fala, calma aí, Lúcio. Então quer dizer que eu tenho hábitos no meu dia? Sim, 43% do que a gente faz e você faz são hábitos. 43% são hábitos. Então a gente insere os hábitos e depois a gente esquece que eles existem. Simplesmente assim. A gente esquece que eles existem e aí eles ficam coordenando você. Então a gente tem os estados de hábitos da preguiça. E isso aqui é muito interessante. Se você quiser, até anote isso aí, que depois você não vai conseguir saber isso aqui nunca. Ó, os hábitos da preguiça. Você tem primeiro qual? O egoísmo. Você vai falar, caramba, isso é um hábito. É. Você defende os próprios interesses
atendendo ao seu ego e às suas vontades. Só que você cria um hábito de fazer isso. Tudo é você, é sobre você, é sobre o seu interesse, é atendendo apenas às suas expectativas. Não importa a expectativa do outro, o importante vai ser a sua. E o quanto isso é importante? Porque você não percebe depois, a gente não percebe que a gente tem essa ação, que aí você prejudica não só o seu futuro, mas o futuro de alguém. Eu, com aquela minha decisão, quando a empresa mudou, eu falei, eu não vou, eu não fui. Olha isso, eu não tinha discernimento, porque o hábito me cegava. Eu estava acostumado a ir para aquele lugar há 2 anos. Como que do nada eu ia para outro lugar? Do nada eu ia começar a ir para outro lugar. Fala Rogério, fala Alexandre, Andréia, sejam bem-vindos, Ana, seja bem-vinda. O que eu poderia ter feito? Enxergado o futuro. Eu não enxerguei o futuro. E aí o que aconteceu? Eu fui egoísta. Eu fui egoísta, porque o egoísmo ele tende a prejudicar não só você, quem está no seu entorno. E olha isso, é muito louco. A minha decisão de não ir para outra região prejudicou o andamento familiar na época. Olha isso, eu tinha uma filha, ela tinha uns 2 para 3 anos, e eu simplesmente falei, não vou, pelo hábito, porque eu tinha preguiça, por causa do egoísmo de pensar só em mim. Você já passou por isso, não? De você não tomar uma decisão e tomar ela de forma errada? Isso chama hábito da preguiça dentro do seu egoísmo. Você nunca ouviu falar disso, né? Olha como é importante a gente ter entendimento do que a gente faz. Então, assim, quando eu não fui para esse lugar, gente, de boa, eu ganhava bem, o diretor financeiro me adorava, eu tinha tudo para dar certo, eu era um cara simples dentro da empresa, um auxiliar administrativo, mas eu tinha um reconhecimento monstro. E eu não quis ir, porque eu falei, não, é muito longe para onde vai. Sei que eu não fui. E aí eu prejudiquei, deixei de estudar, porque eu fiquei sem grana, porque cortou meu salário, a rescisão, a gente recebe, vai tudo embora, dá para 3, 6 meses. Perdi a oportunidade de comprar o meu primeiro imóvel que eu estava querendo comprar. Por quê? Porque aí já não tem mais dinheiro, já não tem mais empresa para você ir lá fazer um financiamento. Um monte de coisa me prejudicou. Tirei a chance de dar a melhor qualidade de vida para minha filha. E passei 2 anos sem conseguir emprego fixo. Por causa do hábito. Presta atenção nisso. Por causa de um hábito, de um costume, eu deixei de tomar uma puta decisão na minha vida. E é por isso que eu falo que são os hábitos, as primeiras coisas que você tem que enxergar em você. Porque você acha que você sabe que você tem, mas você não sabe. Sabe quando você vai adivinhar que você tem os hábitos? Quando você começar a escrever o seu roteiro diário. Aí você vai ver que tem coisa estranha no caminho. Você vai falar, mas por que eu faço isso mesmo? Você começa a se questionar. A gente tem que se questionar o tempo inteiro. É a mesma pergunta do quem sou eu. É legal você perguntar isso todo santo dia, quem sou eu? Porque pode ser que em nenhuma das perguntas você vai ter a resposta exata. Porque às vezes você acha que você sabe quem é e você não sabe quem você é. Olha como é muito doido a mente humana. Eu falo que quando a gente estuda neurociência, gente, aí a gente entende por que os médicos lá que trabalham com isso, a gente fala, esses caras são doidos. Tem que ser doido, porque quando você descobre que isso daqui é uma máquina, que ela vai te ajudar ou te prejudicar, você fica muito atento ao que está acontecendo no seu entorno. Hey, seja bem-vinda, Laridian. Olha, Júnior Moraes. É isso aí. Sejam bem-vindos. Então, assim, qual que é a lição que eu aprendi dessa minha decisão errada por causa de um hábito que eu tinha ruim? Foi, devido a essa ação do hábito egoísta e muito mal pensada, eu gerei vários transtornos. Então, assim, meu conselho, jamais tome uma decisão sozinho ou sozinha, pois o prejudicado poderá ser você e várias outras pessoas que estão no seu entorno. Sempre pergunte para alguém à sua frente. Se eu tivesse perguntado para o meu diretor, certeza que ele ia falar, cara, vai junto, espera um tempinho, ache outra coisa primeiro e aí você faz a transição. Mas, quando você acha que você já é autoafirmado, que você sabe tudo, que as decisões da sua vida você que comanda, você pode dar o famoso tiro no pé. E a gente faz isso constantemente quando não tem informação.
Você pode, às vezes, ter falado, por que eu não perguntei isso para alguém? Normalmente, quando a gente erra, a gente vai ver que faltou o quê? Informação. Todas as vezes que eu errei, que eu quebrei, que eu investi errado, falta de informação. Se eu tivesse pego a pessoa certa para me informar, aí eu vejo o estado da pessoa do lado de lá, quando ela só vai buscar o advogado, quando ela já está na merda. Ela não foi antes. Tipo assim, o advogado preventivo ninguém usa. Sabe por quê? Porque fala, para que eu vou contratar um advogado para ler um contrato? E o contrato, sei lá, a pessoa está envolvendo lá R$500.000 no contrato. Presta atenção. O advogado vai te cobrar uns 3 mil para fazer toda a análise e te dar ali a capivara do que você está assinando. Só que quando você vai gastar 500 mil e a pessoa fala que você vai gastar 3 com o advogado, você não quer gastar os 3 com o advogado. Aí você vai lá e assina um contratozinho lá de 500 mil, que você vai gastar 500 mil. Aí por causa de 3 mil você falou, não, 3 mil não vou gastar não. Mas você gastou 500. Aí você se ferrou, porque tinha um monte de cláusula abusiva dentro do contrato, que aí você foi pôr o dinheiro no negócio, não dá o retorno, você perde mais de 150, 200 mil, e aí você vem para o advogado, aí você gasta mais 20. Você consegue entender como que é a mente humana? A gente não se prevê, a gente acha que sabe tudo. E eu dou risada, né? Quando eu chegava no escritório, a pessoa vem lá com o contrato, de porta. Eu já tive gente de porta que tinha lá escrito advocacia e a pessoa assinava os contratos de qualquer jeito lá na empresa dela. E quando deu merda, veio chamar, bateu na porta. Papá. Aí eu atendi, a pessoa falou, assinei um contrato da compra de um restaurante. E 3 meses a empresa foi embora. Ai, que doido isso aí. Eu não acreditei, não. O cara comprou um restaurante, presta atenção nisso. Comprou um restaurante dentro de uma empresa, arrendou, né? O restaurante dentro de uma empresa. O cara que arrendou foi tão sem vergonha, ele sabia que a empresa ia sair do lugar. E o que ele fez? Ele arrendou, olha isso que maldade, gente. E assinou um contrato lá e a pessoa, em qualquer... Estava escrito assim, presta atenção, em qualquer hipótese não será devolvido o dinheiro investido. Em qualquer hipótese, gente. Quando está escrito isso no contrato, pode anular o contrato. Porque não pode ser em qualquer hipótese, tem que ter os porquê ali. E aí a pessoa perdeu uma graninha que para ela era um puta dinheiro. Olha isso, que doido. E eu falei, mas por que você não trouxe esse contrato para eu olhar antes? Então, é porque quando eu olhei, no fundo não queria gastar 2 mil, R$1.000, sei lá quanto que ela gastaria na época. Então, assim, a gente tem esses hábitos egoístas de achar que a gente pode, que a gente entende tudo. Então, guarda isso, o egoísmo, hábitos da preguiça. O primeiro é o egoísmo. Você defende seus próprios interesses, atendendo apenas ao seu ego e às suas vontades. Ou seja, dane-se o que as outras pessoas poderiam falar na sua vida. E isso tem um pouco a ver com o mindset fixo, como ensina a PhD psicóloga Carol S. Dweck, dentro do livro dela, que ela fala sobre a mente humana ali dentro da mente fixa e de desenvolvimento. E quanto isso é importante você entender isso, porque quando você é mindset fixo, esse egoísmo casa certinho com ele. E é como que você faz? Tenta equilibrar o mindset de crescimento, para você aceitar opinião alheia, porque às vezes a pessoa que vai te dar uma opinião vai ajudar você dentro do que você precisa. E não é qualquer pessoa, tá? Tem que ser as pessoas certas, porque às vezes você pergunta para a pessoa errada também, você dá o tiro no pé do mesmo jeito. Então sempre pergunte para quem já está à sua frente, pessoa que já passou por isso. Eu tenho certeza absoluta. Clemilda, seja bem-vinda. Valdelei Batista, seja bem-vinda. Então, o Valdelei é homem aqui, perdão. Valdelei, seja bem-vindo. E Clemilda, seja bem-vinda. Então, o outro hábito muito doido da gente dentro da preguiça é a arrogância. É a gente se achar mais esperto que as outras pessoas. A gente se acha mais esperto que as outras pessoas. Também é um hábito horrível esse aqui. A gente tem que entender que a gente não é melhor do que ninguém. Isso a gente pode mudar só se percebendo. Só se percebendo. Você vai ver se você é arrogante. Eu fui uma época, então eu sei como é que é. Você olha as pessoas muito de cima. E às vezes você tem que olhar para cima. Não você só olhar de cima. Porque aí o tombo vem grande. Então eu tinha um péssimo hábito de não procurar auxílio de ninguém. Eu não procurava. Eu achava que não precisava. Eu era o cara, sabe assim? Eu sei tudo. Presta atenção. Você nunca vai saber tudo. Não tem como, é impossível. Cada pessoa sabe um pouquinho de cada coisa. Por isso que você monta uma empresa e tem várias pessoas trabalhando dentro da empresa. Quem tenta ser o eu empresa não prospera. Não prospera, não tem como, é possível. Não dá.
é tipo loucura. Não tem como, você vai fazer as mesmas coisinhas ali. Porque você não tem braços, você não consegue se multiplicar, o dia só tem 24 horas. Se eu tenho 24 horas, eu ponho 2 pessoas, vira 48. Se eu ponho mais 2, são 4 pessoas, aí eu vou dobrando isso daí. Por isso que a escala dentro de uma empresa, ela vai dobrando as coisas. Então, se você tem 3 restaurantes, você monta mais 2, depois mais 3. Quando você vai ver, você tem 250 restaurantes montados. Porque você entendeu a lógica de tudo que é um processo. Então, a arrogância como hábito também é horrível. Ela me colocava sempre como sabichão. Então, você não pode ser arrogante. Porque quando você é arrogante, você se dana. Olha só, quando eu saí da empresa, porque eu não quis mudar de município, o município é legal pra caramba do interior. Acho que se eu tivesse ido naquela época, tinha me dado muito bem. O que aconteceu? Nos 2 anos que se seguiram, ou seja, 96, 97, eu tive que me virar, não arrumei emprego nem a paus. Aí o que eu fui fazer? Eu fui inventar moda, porque a gente é assim, a gente não quer dar o braço a torcer. Na época, 96 ali, existia uma onda de empresas de detetização. Quem é da minha idade sabe o que eu tô falando. Tudo tem uma onda, gente. Aí veio a Dededrim, aí veio não sei o que lá, aí tinha umas baratas nos comerciais de televisão. Aí eu falei, opa, isso aí é legal. Eu vou mexer com dedetização. Olha isso, tinha reconhecimento nenhum. A pergunta é, quando eu fui mexer com dedetização, eu fui procurar alguém? Lógico que não. Porque quando você tem o hábito da arrogância e o hábito do egoísmo, você continua sendo a mesma pessoa. Você acha que você sabe tudo. Aí sem entender nada de negócio, e né, eu fui lá e falei, eu sei como fazer. Aí eu encontrei um cara que ele tinha uma ideia de como fazer, eu falei, eu vou começar a fazer esse negócio de dedetização. E aí eu montei um negócio no fundo do quintal, e eu fazia umas embalagenzinhas, comprava as garrafinhas, misturava o produto, tudo amadorzão. Só que vendia o treco, vendia bem. Olha que doido isso aí. E funcionava, matava mesmo. Eu usava para matar as baratas. Quem morava em bairro, gente, eu não sei o que acontecia naquela época, mas tinha barata para arrebentar saindo dos bueiros. Por isso que saiu a DDD na época. Cara, parece que as pessoas plantavam barata. Então eu usei aquele negócio em casa, sumiu tudo as baratas mesmo. Não tinha. Jogava na boca do bueiro, assim, meu, acabou. Não tinha barata. Então vendia bem. Só que era amador o negócio. Eu vendia de porta em porta. Funcionou. Presta atenção nisso, ó. Funcionou. Só que a minha arrogância era tipo assim, eu tô fazendo sozinho, arrumei mais um amigo meu, na época, aí eu falei, vamos fazer um negócio aí. E a gente saía, enfiava dentro do carro e saía vendendo de porta em porta. Só que era tudo amadorismo, não tinha empresa aberta, não tinha nada acontecendo. E o que aconteceu? Um dia, acho que alguém, sei lá o que fez lá, achou que o negócio era leite, porque era branco. Aí o cara foi lá na porta, porque eu sabia o endereço, porque tinha o endereço no rótulo, e era no fundo de uma casa, mas o cara encheu o saco. Porque você quase matou minha mãe. Eu falei, pô, tava um rótulo com uma caveira gigante escrito perigo, e o cara falou, não, porque esse aqui parece o leite, e acho que colocou dentro da geladeira. Gente, foi um fuá. E aí, por eu não estar preparado, surgiu o medo, e o medo impediu que eu continuasse fazendo aquilo ali, daquela forma. Aí eu falei, não vou mais vender produto. Eu vou vender agora o serviço de detetizar. Porque tinha o Dededrim. Olha a cabeça de quem é doido. Aí eu comprei uma roupa, um macacãozão, parecia o Caça-Fantasma, Goldbuster lá, né? Comprei o tamborzão, todo o equipamento e comecei a vender dedetização. De novo, pergunta pra mim se eu fui perguntar pra alguém se precisava fazer alguma coisa. Não. Por quê? Porque não permite. Quando você é arrogante, você tem o egoísmo, você não permite isso. E aí eu fui fazer isso também. Deu certo? Deu. Eu dedetizei apartamento no Higienópolis para arrebentar. Porque tinha muita... Mas, gente, vocês não têm ideia. Até hoje, faz tempo que eu não vou para São Paulo, mas o lugar para ter barata é a região de São Paulo ali. As baratas brotam. Elas andam na rua lá. Que agonia da gota. E o que aconteceu? Eu também não prosperei. Porque eu não idealizava o processo. Para mim, o importante era só o dinheiro que entrava. Mas o hábito era ruim. E qual a lição eu tirei desse outro? Que eu tenho que reunir com pessoas experientes naquilo que eu desejo fazer. Se eu não me reúno com elas, a coisa não evolui. Porque eu não sei o caminho, eu não sei como entender aquele processo.
Aí eu fico parado fazendo as mesmas coisas. Vocês conseguem entender como é importante a conexão? Quando eu não sei, eu falo isso sempre, né, gente? Ó, você tem que ser inteligente e achar quem tem conhecimento. Agora ferrou. Ah, não, deve ser Marina, né? Então, Marina, seja bem-vinda. Então, assim, ó, ache alguém que saiba o caminho. Você tem a ideia boa, minhas ideias foram boas. Mas o problema é que eu tinha o egoísmo ali implantado e a arrogância. E aí você não consegue nem a pausa se conectar a pessoas. Aí, o terceiro hábito da preguiça seria a ignorância e a irresponsabilidade. A ignorância nos dá o troféu, né? Ah, Marina, obrigado, ótimo dia. A ignorância nos dá o troféu de pessoa insensata, ou seja ignorante e perca as oportunidades de evoluir. Não tem como evoluir a pessoa ignorante, porque a gente não enxerga. A gente se prejudica porque a gente não enxerga. A gente precisa, né, entender certos processos, mas a gente acha que já é o sabichão. E quem se acha sabichão não consegue. É simples assim, ó. São 3 hábitos terríveis: o egoísmo, a arrogância e a ignorância. E ela instala porque você acostuma a fazer isso. E aí você fica errando, as pessoas me perguntam, cara, eu não entendo. Por que eu não consigo formar meu primeiro milhão? Se eu já fiz isso e nada dá certo. É porque você está instalado esses drives dentro de você. E você precisa, ó, virar a chave. Porque senão não vai. Não tem como. Não tem como. Tudo que eu fiz, ó, eu fiz coisa pra caramba nessa vida, Bia. Eu não acertei porque eu achava que eu tinha que ir sozinho. E isso é totalmente inserido esses drives dentro de você. Só que se você consegue assumir isso, a gente não consegue. Se alguém chegar para você e falar assim, nossa, você é arrogante, você fala, lógico que não, lógico que não. Ou você é egoísta, lógico que não. Você é ignorante, lógico que não. Se alguém te fala isso, se perceba. E aí você vai entender por que você não está prosperando nas áreas que você precisaria prosperar, principalmente nos negócios. Então, quando eu fui ignorante, dentro desses processos, eu estou contando só uma partezinha, eu não consegui evoluir, e mesmo tendo coisas top. Eu me recordo que nessa época de 95 a 97, perto de 98, eu também inventei uma outra coisa, porque a gente tem que ser inventor, né? Eu precisava sobreviver. Estava nascendo naquela época também as feirinhas dentro das empresas. Eu sempre trabalhei em empresas grandes, né? Então, quando eu trabalhei na Magnete Marelli, tinha muita rifa de carro e umas feirinhas, tipo coisa da Natura, produto de comer e tal. E aí a Balduco, né, teve as feirinhas que a Balduco começou a fazer dentro das empresas. Então você fazia um cadastro, catava lá os produtos e ia fazer isso. Eu comecei a fazer isso com um vizinho também. Foi super legal o negócio, mas da mesma forma eu não entendi o processo. Eu só trabalhava. Eu poderia ter montado uma loja, ao invés de ficar fazendo só as feirinhas, ter feito por mim, não pelos outros. Mas você continua dentro dos 3 drives. A arrogância, o egoísmo e a ignorância não deixam você enxergar os processos que vão surgindo na sua vida. Quantas coisas passou pela sua mão que você vê gente explodindo e você falou, meu Deus, eu passei por isso e eu não fiz isso. Porque você tinha os 3 drives instalados dentro de você. E a gente tem que desinstalar. E desinstalar é difícil, não é fácil. Eu levei uma vida quase para conseguir fazer isso. Então, devido a essas várias situações que eu me coloquei, dessa situação de ser ignorante, irresponsável, eu chutei muitas pedras pelo caminho. E eu acho que você não precisa chutar tantas pedras assim. Não tem por que chutar. Se você anda pela ignorância, saiba que continuará chutando essas pedras, porque não tem como, a gente tem que se enxergar. E aí você vai em Provérbios 15, 19, que diz o seguinte, olha como está tudo na Bíblia, gente. Eu fico pensando, será que se eu tivesse estudado a Bíblia mais novinho, eu tinha me livrado de umas encrencas? Eu tenho quase certeza. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Ou seja, o preguiçoso cria obstáculos para se convencer de não seguir em frente. Vou repetir. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. E aí? Está lá em Provérbios 15, 19. O quanto você anda colocando obstáculos porque você tem instalado dentro de você o egoísmo, a ignorância e a arrogância.
Será que você enxerga isso? Eu demorei para enxergar. Não foi fácil, não. Demorei muito para enxergar. Então a gente tem que estar atento a tudo que a gente faz. Por quê? Porque a gente está caminhando o caminho e o tempo está sendo exaurido. O tempo está passando. E aí você não dá o aproveitamento adequado para aquilo que você está fazendo. Se eu voltasse no tempo e eu pudesse corrigir, hoje, com a consciência que eu tenho, eu sei que eu estouraria muito rápido na vida. Porque aí sim, gente, presta atenção, ser inteligente é a sacada. Mas você tem que ser inteligente sem arrogância, sem ignorância e sem o egoísmo. Porque se tiver esses drives, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você não prospera. Não consegue, é difícil. Porque você não nota as oportunidades. E aí depois você reclama, né? Tipo, eu falo, poxa, eu tive tanta situação, comecei vendendo flor em farol, comecei aos 12 sendo funileiro de carro, mas até aí tudo bem. Mas as vendas de flores em farol, ali eu já poderia ter virado uma chavinha, ter falado, olha, isso é um processo. Se eu estou vendendo as flores e está X, né, vira X por dia, se eu pôr mais alguém, vai virar Y. Se eu pôr outra pessoa, vira X. E assim vira o abecedário. Quanto mais pessoas trabalhando dentro daquele tempo, mais eu tenho um resultado satisfatório dentro do financeiro. E ainda estou ajudando pessoas, porque elas vão estar recebendo por isso. A pergunta que eu te faço: quantas oportunidades já passaram pela sua mão e você não enxergou? Se pergunte. Quantas coisas já passaram na sua mão e você não entendeu nada? E aí hoje você para agora nessa live e fala assim, puta merda, meu, é verdade. Eu já tive a oportunidade de fazer coisas e eu não fiz. Mas é porque faz parte. O importante é você entender que tudo que a gente fez de errado serviu como experiência para se enxergar como pessoa no agora. Só que você não pode criar um caminho, né, ser preguiçoso e colocar espinhos pelo caminho, porque senão você continua não andando. E ontem eu bati pesado dentro de uma sala falando sobre medos, porque os medos também eles estão inseridos com hábitos e você não vai enxergar isso sozinho. E é por isso que é muito importante você estar antenado a tudo que acontece no seu entorno. Fez exatos 1 ano e pouco já dentro da pandemia. 1 ano e pouco. O quanto você se mexeu para começar a fazer alguma coisa diferente, se o que você fazia não está dando resultado. Porque a pandemia a gente não sabe a hora de acabar. A gente sabe que está aí. Eu sei que as coisas estão fechadas de novo e São Paulo vai continuar. O ano passado começou assim, né? A gente fechou um período, vai ficar só 15 dias. Aí aumentou mais 15. Uma quarentena hoje virou centerena, né? Não sei nem quanto que seria isso, 1 ano e pouco, né? Dentro de uma quarentena. Então a gente tem que estar atento e se perceber como pessoa. Porque se você não se perceber, o tempo está exaurindo e você pode ser engolido. E na hora que você é engolido, o pânico pega. Então é olhar antes, um olhar crítico, imaginando o que vai acontecer daqui a 1 ano. Daqui 6 meses. O que eu posso fazer por mim agora, que eu sei que financeiramente eu não vou estar prejudicado, porque as contas continuam chegando. Comida tá cara pra cacete no mercado, virou ouro. Você compra verdura ao preço de carne. Gasolina, esquece, ainda bem que eu tô nem rodando, mas tudo continuou e inflado. E o dinheiro que entrava para você continua entrando inflado? Nem entra, né? Eu tive uma das empresas minha fechada. Então, assim, é se reprogramar, é enxergar e ver o quanto você pode fazer por você, arrumar alguém que às vezes vai andar junto com você. Isso é muito importante, porque às vezes você sozinho não consegue. A gente às vezes tenta, mas a gente é teimoso. Não vale a pena. Procure alguém para você se encaixar ali e falar, vamos junto. Porque quando você está com alguém, hoje eu estou inserido com pessoas. E eu acredito que isso me gera uma paz, porque eu sei que nós estamos correndo na mesma direção.
E as coisas estão acontecendo. Então, tudo que eu tenho, alguma coisa, está acontecendo. Coisas positivas, nada de negativo, graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus todo santo dia. Você consegue entender que você é o propulsor dos resultados que ocorrem na sua vida? Não adianta você arrumar um culpado. Ai, a pandemia, ai, o governo, ai, meu pai, ai, minha mãe, ai, meu marido, ai, minha esposa. Porque o impacto é você, é dentro de você. É isso que você tem que enxergar, o que você está fazendo. Às vezes as pessoas falam assim, meu, você vai começar tudo de novo, mas todo dia é um novo dia. Qual que é o problema? Você consegue ter essa sacada ou não? Todo dia é um novo dia. Tem dia que você acorda diferente do outro. E é normal. Então nenhum dia vai ser igual ao outro. E todo dia você tem um dia de oportunidades. Quer dizer que tem que fechar os olhos para o mundo. Aparece a oportunidade, você fala, não quero essa oportunidade. Não existe isso. Você tem que estar aberto para as oportunidades. A diferença é isso aí. Aberto para novos relacionamentos. Aberto para você ouvir as pessoas te falar algo e você saber recepcionar. E aí você caminhar o caminho de uma forma mais plena, equilibrada, com paz, com humanidade, com amor. Tudo isso o tempo inteiro tem que estar processando dentro de você. E aí você vai entender se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa egoísta e se você é uma pessoa ignorante. Porque quando você carrega esses 3 estigmas dentro de você, é difícil demais, gente. É difícil. Tem gente que fala assim, nossa, eu não consigo ter amizade porque as pessoas não me entendem. A pergunta é, as pessoas que não te entendem ou você que não se enxerga? Tem esse lado. A gente, às vezes, cria um escudo que as pessoas não se aproximam de nós. E aí você tem um monte de outros motivos internos que fazem as pessoas se afastar de você. Reclamam demais, ninguém gosta de gente reclamona negativa. Gente que fala mal da vida dos outros. Quem fala? Gente, tem é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Se vocês puderem ler esse livrinho, isso aqui, ó, é só pro pelotão de elite, isso aqui, ó. Breviário dos Políticos, Cardeal Mazarin. Tá aqui, ó. Cardeal Mazarin, que é daqui pra lá, né? É um livrinho fininho, ó. Nada demais, assim, se você for pegar no primeiro instante. Tudo coisinha tranquila. Se você pegar para ler direto, uma horinha você lê, 1h30, sei lá. Mas não precisa ler direto, não. Ele é tipo minutos de sabedoria. Só que esse Cardeal Mazarin, presta atenção, eu comprei esse livro em 2001. Eu comprei ele em 2001. Depois eu comprei mais uns 15 e dei de presente. Sabe por quê? Tá escrito aqui nele um monte de coisa. Eu acho que todos os políticos leram esse livro. Ele fala exatamente como que você descobre os estados das pessoas. Aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que ela se aproxima de você como se fosse sua amiga e no final ela dá a facada. Só que assim, tem que ler e entender. Porque se você só fizer a leitura, não serve para nada. Tudo é assim, é ler, pôr em prática. Aqui ele fala, não fique, né, perto de pessoas fofoqueiras. Porque quando ela está falando mal de alguém para você, ela vai falar mal de você para alguém. É da natureza dela isso daí. Você consegue enxergar isso ou não? Tem gente que acha que é assim, né? Ai, a pessoa falou lá pro outro lá. Ela tá falando de você pro outro agora. Porque não tem nexo isso daí. Você consegue entender ou não? Por que ela não falaria mal de você? Se a pessoa falar mal da própria família, ela fala de qualquer pessoa. Está escrito nesse livro. Esse livro foi escrito em 1886. Está aqui, ó. O livro foi escrito em 1886. Essa aqui já era a segunda edição, quando eu comprei. A primeira edição é 1997, desse livro aqui no Brasil. Então, assim, olha isso, ó, escrito há mais de 300 anos esse livrinho. Há mais de 300 anos. Então, informação nunca é demais. E aí a pergunta que fica é, o quanto você aceita as coisas que chegam até você? O quanto você realmente está preparado para ouvir verdades? O quanto você se enxerga como ser humano? E as coisas que você pratica no seu dia? Então, fique esse insight dessa live de hoje. Amanhã a gente está de volta no... Amanhã é dia do 51, hein? Amanhã é dia importante. Amanhã é dia do 51. Gente, presta atenção. Não deixe jamais o seu tônus vital cair, a sua energia.
porque é ela que faz você caminhar e ir à frente. Perceba-se, pelo amor de Deus, que tem coisas na vida que a gente tem que ter constância. Às vezes acordar cedo é bom, né? Por favor, qual é o título? O livro é Breviário dos Políticos, Cardeal Mazarin. Eu vou pôr aqui, espera aí, deixa eu ver, que aí fica mais fácil, né, para ajudar vocês aí, ó. Livro, vamos lá, Breviário dos Políticos, Cardeal Mazarin, acho que é isso aqui, Cardeal, é isso? Tá certo. Mazarin. Tá aí, pessoal, ó. Livro Breviário dos Políticos, Cardeal Mazarin. É muito importante, é isso aí. É muito importante certas leituras, porque elas fazem você entender certos posicionamentos. Quem lê depois me fala, você vai falar, cara, que presente que você me deu. Ninguém sabe, isso aqui é Pelotão de Elite. Esse livro aqui, ó, foi um professor de ciências políticas, ele falou, ó, esse livro é só para os top. Porque tem gente que não está preparada nem para fazer uma leitura como essa. E quando você faz e você entende, aí você entende de pessoas. E aí quando você entende de pessoas, você sabe exatamente até onde você pode ir ou não com uma pessoa. Porque às vezes você está indo com a pessoa errada do seu lado. E é a pessoa que vai te surpreender com aquela facada nas costas. E aí você fala, puta, como que eu não descobri isso antes? Como que eu não vi isso antes? Você não viu porque você não entendeu a lógica de tudo da vida. Porque a vida é o seguinte, a gente tem um caminho. E eu, como eu falei lá do Provérbios 15, 19, o caminho do preguiçoso é cercado por espinhos. É exatamente isso. Você cria esses espinhos porque às vezes as pessoas que estão ali são os espinhos também. Porque quando você insere pessoas erradas na sua vida, você não caminha o caminho. Porque ele vai ter um monte de espinho. E tudo que você faz que é ele é totalmente contrário ao que você deseja, você cria aquela sensação de não é para mim. Presta atenção, a gente cria o caminho todo errado e aí você começa a se ferrar, aí você fala assim, isso não era para mim. Mas quem criou isso foi você. Consegue entender como é muito louco isso aí? Então assim, se eu insiro pessoas chaves, se eu abro o meu caminho sem espinho, eu só vou continuar seguindo. Porque eu não preciso ter espinhos no meu caminho, eu não preciso ter pessoas erradas no meu caminho. E é aquela coisa do apego, né? Tem gente que se apega a amigos, e amigos, quer dizer, você vê o que a pessoa está agregando na tua vida. Só para conversar, conversinha fiada, a gente não tem tempo para perder. Nós, vou falar de novo, somos mensageiros. E como mensageiros, nós temos que entregar a nossa mensagem. E a nossa mensagem, ela é diária. E eu estou fazendo a minha parte. Todo dia eu abro uma live, todo dia eu abro uma sala lá no vizinho, todo dia eu estou com alguém mentorando alguma pessoa, todo dia eu estou participando da vida de alguma pessoa, de alguma forma. Então todo dia eu estou entregando uma mensagem. A pergunta que fica é essa, você está sendo esse mensageiro que está entregando as mensagens? Ou você simplesmente é aquela pessoa que oculta tudo para você e fala, não, tá tudo certo, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo, você está deixando a vida assim mesmo. A gente pode fazer tudo que bem entender. Já está escrito isso aí, está na Bíblia. Eu falo muito da Bíblia agora, né? Você entendeu? Tá entendido? Então amanhã, ó, 5h60, estamos de volta. Amanhã vai ser legal, amanhã eu vou falar o despertar para a vida. É top demais, é algo que aconteceu dentro da minha vida e não tem como você falar assim, cara, eu não nasci para prosperar. Todos nós nascemos para prosperar e muito. O problema são as camadas que chegam e a gente vai aceitando. Então, a Dana, seja bem-vinda. Flávio chegou no... Flávia, chegou no final. Acabou. Daniel. Agora só amanhã. Sou Fran, até amanhã então, pessoal. Até amanhã, 5h60 e guarda essa reflexão. O quanto vale a pena o esforço do agora para o futuro que é amanhã. Então, vamos ver o quanto você vai fazer no agora, pensando no futuro, que já é amanhã. E amanhã a gente está de volta. Tenha uma excelente semana, Clemilda, também para você. E vamos que vamos, porque é isso aí. O tempo passa, 1 hora parece que foi nada. E todas as horas são assim. Até mais, amanhã a gente se vê às 5h60. Tchau, tchau!